estamos juntos mais uma vez aqui. Já estamos na nossa segunda semana, veja só como o tempo passa super rápido. E eu convido você primeiro para relembrar o que nós vimos na competência 1. O primeiro ponto foram os tipos de documentos, que nós temos diversos tipos de documentos, diversos tipos de intenção, que, por exemplo, temos documentos científicos, temos textos literários, e cada um tem uma forma de ser tratado e uma forma de repassar algum conteúdo para o usuário. E isso deve ser refletido também na forma como nós vamos representá-los através dos termos de indexação. Foi trabalhado também a diferença entre termo, palavra e descritor, e principalmente as questões sobre leitura técnica, que a gente vai retomar agora na competência 2. Então, na nossa competência 2, nós vamos falar um pouquinho sobre termos, palavras. Então, você já deve ter percebido que indexar não é colocar qualquer palavra, e sim tentar refletir qual é o assunto do texto, qual é a intenção do autor, de acordo com o tipo de usuário que vai buscar aquele documento, certo? Então, o termo, eu quero que você observe também que não precisa necessariamente ser uma palavra apenas. Ela pode ser 2, 3 palavras, uma expressão, inclusive uma frase. E esses termos eles podem ser combinados tanto na hora da gente fazer a indexação, como na hora que o usuário vai fazer a busca. Quando o usuário combina os termos que nós colocamos para indexar na hora que ele vai fazer a busca, ou seja, na saída do sistema, nós temos a indexação pós-coordenada, que isso aí vai ficar a cargo do usuário. Então, quando eu tenho um sistema de recuperação da informação informatizado, por exemplo, um catálogo online, então todos os termos que eu utilizei para representar, eles podem ser combinados na hora da busca, através dos operadores booleanos. No nosso caderno, tem um vídeo falando sobre os operadores booleanos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais como se processa essa busca, então eu sugiro que vocês assistam. E esses operadores eles podem ser 3 palavrinhas que vão combinar os assuntos. Por exemplo, eu tenho o i, o ou e o não. O i quer dizer que eu vou ter uma adição. Então eu posso procurar, por exemplo, se eu tenho um livro chamado A Produção da Cana-de-Açúcar por Escravos em Pernambuco, eu tenho aí vários assuntos. Eu tenho produção de cana-de-açúcar, eu tenho os escravos e eu tenho um lugar que é Pernambuco. Então, se eu quero adicionar um termo e outro, por exemplo, produção de cana-de-açúcar e Pernambuco, então vai vir todos os materiais que são referentes a esses 2 assuntos. Se eu colocar o ou, vai vir um assunto ou outro. Então, é como se tanto fizesse se viesse um ou outro. Ambos, para mim, como usuário, são relevantes. E o não é uma exclusão, ou seja, se eu colocar o não, por exemplo, cana-de-açúcar, não Pernambuco, vai vir tudo de cana-de-açúcar, tirando o que for de Pernambuco. Vai vir de outros lugares, mas Pernambuco não. Então, como existem os sistemas de indexação pós-coordenados, tem também os sistemas pré-coordenados. Os pré-coordenados é quando nós fazemos todas as combinações possíveis no momento que nós estamos desenvolvendo a indexação. Por exemplo, quando eu tenho catálogos manuais que eu não tenho condições de fazer combinações durante a busca, eu vou ter que fazer todas as combinações possíveis na hora que eu vou selecionar os termos. Por exemplo, se eu tenho cana-de-açúcar Pernambuco, cana-de-açúcar escravos, cana-de-açúcar história. Então, as possíveis combinações, eu tenho que já deixar explícito na minha ficha catalográfica e fazer a replicação dessas fichas. Por exemplo, num catálogo de assunto, então se eu tenho 3, 4 combinações de assunto, então serão 3, 4 novas fichas, dependendo da finalidade, dependendo da necessidade. Então, você percebeu então que cada termo que a gente colocar vai ser cuidadosamente escolhido para representar o assunto? Então, esses termos eles já vão vir pré-determinados em uma lista, ou uma lista simples, organizada alfabeticamente, ou uma lista mais complexa, contendo os termos e as relações, por exemplo, termos gerais ou termos específicos, que existem alguns exemplos no nosso caderno sobre tesauros, que vocês podem observar. Então, essas relações
podem ser, por exemplo, direito. Então, uma lista com um termo mais amplo, por exemplo, direito, e os tipos de direito, que serão os termos específicos. Então, essas linguagens documentárias mais complexas, elas também nos ajudam a perceber não só a lista de assuntos, os que eu vou poder utilizar ou não, como também vão me dar uma forma de entender melhor aquele campo do conhecimento que eu estou trabalhando. Então, essas linguagens documentárias, elas vão ser sempre específicas para determinadas áreas. Por exemplo, eu não posso ter um vocabulário controlado, uma lista de assuntos que sirva para todos os campos do conhecimento. Pelo contrário, para cada campo do conhecimento, eu vou ter uma listagem específica de assuntos específicos. Porque a gente viu que, dependendo do ponto de vista, um determinado assunto ele pode ter assumir uma determinada posição para uma pessoa ou para outra pessoa. Por exemplo, eu posso ter coração no sentido de um órgão do corpo, ou coração relacionado a um sentimento, relacionado à paixão. Então, eu não posso utilizar o mesmo vocabulário controlado com várias conotações. Essas listas de assunto vão nos remeter ao significado da palavra índice. Você lembra na competência 1 que indexação quer dizer índices ou criar índices? Então, eu convido você a ver o vídeo sobre as características dos índices agora. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as características dos índices, de acordo com a BNT 6034, que, como a gente falou no início, na competência 1 e ao longo da nossa disciplina, dos nossos encontros, que os índices eles são instrumentos bem interessantes, que eles fazem a listagem dos assuntos que aparecem ao longo do livro ou do material textual e localizam essas partes, né, esses assuntos, dizendo especificamente quais são as partes, quais são os capítulos, quais são as páginas, quais são os parágrafos ou seções, por exemplo, onde esses assuntos aparecem. Então, a norma brasileira registrada, que trata de índices, é a BNT 6034. Vocês devem entender que o índice é diferente do sumário. O sumário ele vem logo no início da publicação e ele vai dizer os títulos dos capítulos e vai localizar quais são esses capítulos ao longo da publicação. O índice é diferente, ele vai vir no final da parte textual, na última parte do livro ou na última parte do material bibliográfico, ou vir inclusive a parte, quando a gente tem diversas publicações, por exemplo, a CDU e a CDD. São os índices, tem um volume à parte que vai acompanhar todos os volumes dessas classificações decimais. Inclusive tem também revistas que ao longo de um período, por exemplo, depois de um ano de publicação de determinados volumes, eles vão lançar um volume apenas com o índice, ou seja, faz-se uma listagem de todos os assuntos e aí vai dizer, tal assunto está localizado em tal parte, ou está localizado em tal trecho do texto, ou em tais páginas, ou em tais linhas. Então veja que o índice é bem diferente do sumário. O sumário aparece na frente e diz quais são os capítulos e o índice não. Ele diz quais são os assuntos, ou quais são os nomes, os autores que aparecem ao longo de uma obra e vão vir ao final da publicação. Então, são diversos critérios que podem embasar o índice, não somente assuntos, mas também a gente pode fazer um índice só com o nome de autores, um índice só com o nome de lugares. Por exemplo, se eu tiver um atlas que fala em determinadas localidades, determinados países ou cidades, eu posso fazer o índice dizendo quais são exatamente as partes que falam sobre determinadas cidades. Faço uma lista alfabética e aí remeto para quais páginas ou quais partes falam de determinada cidade. Ou, por exemplo, eu posso ter uma lista de nomes de autores que foram citados ao longo de um livro. E aí faço uma lista com o nome desses autores, por exemplo, que são citadas essas pessoas, e digo exatamente quais são as partes, quais são as páginas onde esses autores foram citados. Porque diferente do sumário, o índice a gente vai para determinado ponto e quer localizá-lo dentro de uma extensão inteira, que é o livro ou o material bibliográfico. Então, a estrutura do índice é a seguinte: a gente tem o cabeçalho, que é o termo ou palavra que vai compor a entrada. Por exemplo, é um assunto, é o nome de uma cidade,
é o nome de uma pessoa, então ela vai ter o destaque. A gente vai ter o subcabeçalho, que vai ser um aspecto, por exemplo, o assunto é escritórios, mas eu posso colocar escritórios móveis, escritório eletrônicos, escritório acessórios. Então, a gente tem o cabeçalho, que é o assunto principal, e tem os subcabeçalhos, que são os aspectos. A gente vai ter também um indicativo, que aí ele vai dizer qual é a página, qual é o parágrafo, qual é a parte, qual é o volume, onde vai estar localizado aquele assunto ou aquele termo, aliás, aquele cabeçalho. E a gente tem também as remissivas, que é a ver e ver também. A remissiva ver quer dizer que aquele termo ele não é adequado. Por exemplo, palavras que caíram em desuso. O exemplo que a gente já viu na competência 1, que foi dos astronautas, que antigamente o termo era cosmonautas, por exemplo. Então, se no meu sumário aparecer a palavra cosmonauta, eu vou ter a remissiva cosmonauta ver astronauta, que aí eu vou lançar para a palavra preferida, para o termo preferido, onde vai estar realmente as informações sobre aquele assunto. E a remissiva ver também é quando a gente tem assuntos semelhantes. Por exemplo, eu tenho a palavra adoção. Digamos que no meu sumário, aliás, no meu índice, eu tenho a palavra adoção. Acontece que a adoção ele pode estar muito próximo de outros conceitos, por exemplo, direito de família, paternidade. Então, se durante o meu índice aparecem essas palavras, por exemplo, direito de família, paternidade, então eu posso colocar a remissiva ver também, que vai relacionar outros assuntos. Então, se eu tenho adoção, eu posso colocar ver também direito de família ou ver também paternidade. Então, aqui a gente tem a imagem dos subcabeçalhos, que existe um recuo, por exemplo, do subcabeçalho e do cabeçalho. Então, na imagem aqui a gente tem um exemplo. O cabeçalho é escritórios e aqui a gente tem os aspectos que são os subcabeçalhos. Então, escritórios, móveis, seria, por exemplo, na parte 6.5.3, seria nesse capítulo. E plantas baixas para escritórios, no subcapítulo 4.2.4. Tem um outro exemplo aí também de cabeçalho e subcabeçalho, que é eventos. Então, se eu tenho elementos essenciais para os eventos, tem no exemplo aí que esteja na parte 7.5.1. Outro exemplo, eventos em meio eletrônico, está na parte 7.7.3 e divulgação de eventos, por exemplo, então 7.2.4. Então a gente tem aí alguns cabeçalhos e subcabeçalhos relacionando sempre ao tema, que no caso é escritórios e eventos. Então a gente vai ter também os indicativos. O indicativo quer dizer qual vai ser a parte do texto onde aquele assunto ou onde aquele termo vai estar. Então eu tenho, por exemplo, publicações seriadas, que seria o cabeçalho. Aí eu tenho o indicativo da página. E aí a gente utiliza o hífen para juntar uma numeração consecutiva. Por exemplo, se eu tenho um exemplo aqui, publicações seriadas, que vai da página 164 até a página 167, ou seja, nessas 3 páginas eu tenho falando sobre publicações seriadas, então são paginações consecutivas, eu coloco com um hífen. Se por outro lado eu tenho paginações que não são consecutivas, por exemplo, um determinado assunto, por exemplo, suplementos alimentares, que aparece na página 14, 35 e 205. Então eu não vou poder usar o hífen, eu vou ter que usar a vírgula para separar. Também tem um indicativo para o número do volume ou da parte, que depois, seguindo da paginação ou da seção, por exemplo, tem obras com mais de um volume. Então a gente tem enciclopédias que tem, por exemplo, 10, 15 volumes. Ou então tem publicações seriadas, periódicas, que todo mês lançam um volume ou a cada 3 meses lançam um volume novo. Então aí eu posso colocar o assunto e dizer quais são as partes ou os volumes onde eles aparecem. Então aí eu tenho um exemplo, arquitetura colonial, que é um cabeçalho. Então ele vai aparecer, por exemplo, no volume 3 e no volume 3, página 42, no volume 5, página 92 e no volume 6, página 28. Tem um outro exemplo aí também de barroco, na parte 1, página 20, por exemplo.
Então, tem aqui também os casos para a remissiva ver e ver também, que a gente vai acompanhar na tabela. Então, sinônimo para o termo escolhido, por exemplo, resumos de eventos, ver eventos. No caso aí, resumo de eventos não é o termo escolhido é eventos, então eu coloco ver. Tem o nome popular para o científico ou técnico, por exemplo, letra maiúscula, ver, versal, que é um tipo de letra. Tem antigo para o uso atual, por exemplo, boticário, ver, farmacêutico, que já é um termo obsoleto. Tem a sigla para o nome completo. A preferência é que sejam os nomes completos ao invés de siglas. Então, se eu tenho OMS, por exemplo, eu peço para que ele veja a Organização Mundial de Saúde. Tem o uso da remissiva para relacionar os assuntos, por exemplo, estruturas familiares, ver também famílias, estrutura familiar, parentes e parentesco. Nesse caso aí, a gente tem um exemplo de reunir assuntos semelhantes. E aí a gente vai ter os tipos de índices. Nós temos os índices alfabéticos e os índices sistemáticos. Os índices alfabéticos como o próprio nome diz, a gente faz uma lista alfabética dos termos. E aí, junto com os termos em ordem alfabética, a gente coloca as indicações, né, das páginas, das linhas, dos parágrafos, dos capítulos, das partes, dos volumes, etc. E eu tenho um índice sistemático, que não necessariamente vai estar em ordem alfabética. Eu posso pegar grandes blocos de ideias e aí dentro desses grandes blocos eu desenvolver os meus pontos que eu quero trabalhar no meu índice. Por exemplo, eu quero tratar sobre utensílio de cozinha, por exemplo. Então eu tenho grandes partes, eu tenho, por exemplo, panelas, talheres, móveis de cozinha, e aí eu posso organizá-los não necessariamente por ordem alfabética, mas por ordem como se fossem por grupos de conceitos. Então, não necessariamente alfabético, e sim por uma forma sistemática. Temos também os índices relacionados quanto ao enfoque, que pode ser especial, por exemplo, só com nomes dos assuntos que vão aparecer ao longo do livro ou do material bibliográfico, só com nomes de lugares ou com nomes de pessoas ou autores. Então, ele vai ter um foco apenas em um tipo de assunto ou um determinado tipo de nome. E também existem os índices que são gerais, que vai combinar duas ou mais características. Eu posso fazer uma lista de assuntos e de nomes, uma lista de lugares e de pessoas, enfim, pode variar bastante. Quanto ao conteúdo, os índices devem cobrir todas as informações da obra, então ele é bem detalhado. Eu tenho que ler toda a obra, ler todo o texto, ler todos os assuntos que aparecem ao longo do material e selecionar quais são os conceitos que são mais importantes e que são relevantes. Ou escolher os nomes dos lugares ou os nomes das pessoas que precisam de um enfoque maior. Por exemplo, se eu esteja lendo uma obra sobre filosofia e fala em determinados trechos sobre alguns filósofos, sobre a sua obra, sobre as suas características filosóficas, então é importante que eu vá grifando o nome desses filósofos, por exemplo, e anotando quais são as páginas onde eles aparecem. E aí, ao final, quando eu organizar alfabeticamente, eu vou dizer sobre tal filósofo, por exemplo, Aristóteles, aparece na página 35, aparece também na página 53 e na página 92. Se eu tenho, por exemplo, outro filósofo, Platão já aparece na página 12, na página 22, na página 25, e por aí eu vou fazendo, buscando assuntos que sejam relevantes, ou nomes de lugares, etc. Eu posso colocar também informações que não estejam no texto, mas que eu precise completar aquele sentido. Por exemplo, às vezes não fica tão claro que são filósofos, mas eu posso dizer filósofo fulaninho, filósofo Platão, filósofo Aristóteles. E aí, não necessariamente essa informação estaria lá, mas pode ajudar o usuário na hora da busca. Então, o índice ele vai cobrir várias partes do texto. Então, por exemplo, sumário, prólogo, resumo, vai cobrir diversas partes. Mas folha de rosto, a capa do livro, por exemplo, não vai entrar. Só realmente partes textuais que vão me dar dicas sobre os assuntos que são tratados. Então, os índices, como a gente já mencionou, como uma das características, é que ele vai vir ao final da publicação. Então, quando a publicação terminar, vai vir uma numeração consecutiva e vai começar aí os índices.
E para publicações periódicas como revistas, revistas científicas, etc., ao final de um período, por exemplo, ao final de um ano, é comum que, por exemplo, todas as revistas que foram editadas ao longo do ano, o último volume vem acompanhado de um índice, que é uma publicação à parte com todos os assuntos e todas as partes. É o que acontece também com as classificações decimais universais, como eu já falei para vocês. Existe a parte sistemática, a parte hierarquizada, e existe a parte que é o índice, que é um volume à parte, um volume único, com todos os assuntos e as partes onde eles aparecem. Então, essas são as características dos índices. Então, viu só quanta coisa na nossa competência 2? Então, vimos tipos de linguagem documentárias, sistemas pré- e pós-coordenados, vimos características dos índices, e aí eu peço que você faça a leitura bem cuidadosa do nosso caderno e participe nos nossos fóruns, participe do grupo do Facebook e faça as atividades com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, é só nos procurar. Até mais!